A civilização asteca desenvolveu-se em uma região que é conhecida como Mesoamérica, localizada na América Central e do Norte. Os astecas, portanto, são conhecidos como povos pré-colombianos e mesoamericanos. A região, mais precisamente falando, na qual instalaram-se é conhecida como Vale do México e fica na região central do México. A formação do Império Azteca deu-se a partir da aliança de 3 grandes cidades. Ao contrário do que ocorrera entre os Incas, a estrutura não era rigorosamente centralizada. A unidade entre as inúmeras comunidades de distintas culturas, como zapotecas, mixtecas e totonacas, dava-se ao redor de aspectos religiosos e por meio da centralização militar dos astecas e da arrecadação de impostos na capital. Durante a era monárquica, ocorreu a transmissão do poder via eleição, que era realizada por um conselho de nobres membros da família real. O Império Azteca alcançou o seu apogeu entre os anos de 1440 e 1520, sendo que as áreas conquistadas por essa civilização formavam 38 províncias e no início do século XVI, durante o governo do imperador Montezuma II, o império chegou a ser formado por cerca de 500 cidades. No ano de 1520, o Império Azteca foi destruído pelos colonizadores espanhóis, sob a liderança de Hernán Cortés. A derrocada do Império Azteca deu-se devido a uma soma de fatores como armamento bélico mais avançado, a proliferação de diversas doenças e epidemias entre os astecas e a aliança de alguns povos da região e os espanhóis. Organização social. Havia um imperador que também era o chefe do exército. Abaixo dele, a sociedade era hierarquizada. Sacerdotes e chefes militares compunham a elite da sociedade, seguidos pelos comerciantes e artesãos. Mas, abaixo, estavam os camponeses e os trabalhadores urbanos. Os artesãos e os comerciantes também exerciam um papel importante na sociedade. Enquanto os produziam, outros eram responsáveis por transportar e vender as mercadorias em diversos pontos do império. Os comerciantes, por sua vez, por andarem pelas estradas do império, às vezes serviam como espiões do imperador, e enquanto prestavam esse trabalho, estavam isentos de impostos. Havia também uma pequena classe de escravos, que nada mais eram que os inimigos, capturados em batalhas e que não eram mortos, mas serviam à administração militar e também auxiliavam nas obras públicas. Ao longo da expansão do povo asteca, a agricultura foi se tornando a sua principal atividade econômica. Mesmo habitando uma região com terrenos alagados, desenvolveram técnicas agrícolas que superavam as limitações naturais da região. Uma interessante técnica agrícola desenvolveu-se com a construção das chinampas. O comércio também figurava entre uma das principais atividades da economia asteca. Em grandes mercados como o de Tlatelolco, pessoas realizavam trocas de artesanatos, alimentos, pequenos animais, utensílios e ervas medicinais. Além de realizarem o comércio através do escambo, também utilizavam a semente do cacau como moeda de troca. Os astecas desenvolveram muito as técnicas agrícolas, construindo obras de drenagem e as chinampas, ou seja, ilha de cultivo. O artesanato era riquíssimo, destacando-se a confecção de tecidos, objetos de ouro e prata e artigos com pintura. A religião era politeísta, pois cultuavam diversos deuses da natureza, Deus Sol, Lua, Trovão e Chuva, e uma deusa representada por uma serpente, emplumada. A escrita era representada por desenhos e símbolos. O calendário maia foi utilizado com modificações pelos astecas. Desenvolveram diversos conceitos matemáticos e de astronomia. Na arquitetura, construíam enormes pirâmides, utilizada para cultos religiosos e sacrifícios humanos. Estes eram realizados em datas específicas, em homenagem aos deuses. A religião asteca era uma mistura de elementos, crenças e tradições de diversos povos antigos mesoamericanos. A religião asteca dava uma grande importância à criação do universo, à situação humana em relação ao divino,
ligada principalmente à agricultura e às chuvas. Eram politeístas, pois acreditavam na existência de vários deuses. Acreditavam na comunicação constante entre os deuses e os humanos. Havia também a crença de que os deuses podiam entrar no corpo das pessoas. Realizavam sacrifícios humanos como forma de acalmar e agradecer os deuses. Os espanhóis passaram a receber uma série de emissários dos indígenas interessados e curiosos em conhecer os forasteiros. Entre eles estavam os emissários astecas, enviados pelo imperador Montezuma. O contato entre indígenas e espanhóis era intermediado por Malinche, uma indígena do povo, que além do espanhol falava também o idioma dos astecas.